Para você que está me escutando, que é daqui de Bom Retiro, é uma pessoa que provavelmente passa dificuldade, que vive aí com seus 2, 3 salários mínimos, eu queria dizer que eu defendo a ideia de que a psicologia deve estar a serviço das famílias, mas também no sentido de trazer instrumentos, ferramentas, estratégias para que as famílias superem as situações de privação que estão vivendo. Mas, por outro lado, a gente sabe que a psicologia se debruça sobre essas coisas que a sociedade produz, que acabam de trazer ainda mais dificuldade para as famílias. Por exemplo, a gente, quando psicólogo, a gente está socialmente engajado. Significa dizer que se eu tenho uma prática que não leva em consideração quanto de sofrimento a exclusão social produz, eu posso ter uma prática que também é alienante, certo? Mas entre essas duas ideias de mundo, tem algo que cabe a cada um de nós. Tem muita coisa que pode ser modificada no nosso dia a dia, que produz mais saúde, que produz mais qualidade de vida, porque a gente está aí vivendo refém de muitas circunstâncias que a gente acaba naturalizando. E eu quero, nos meus vídeos, nos meus canais, trazer um pouco desse aporte que é instrumental, ensinar famílias a economizar, a ter uma estratégia, um plano de futuro. Porque sabe o que eu descobri, trabalhando na assistência social, que a estrutura que a gente chama de PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família, é muito parecido com o coaching. A gente vai trazer uma visão de futuro para a pessoa e trabalhar recursos e estratégias que estão ao alcance para mudança de pauta, mudança de vida, para superação de vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades muitas vezes estão associadas a rupturas de vínculos. No coaching a gente trabalha muito com estratégias que vão oportunizar para as pessoas mudanças de comportamento, mudanças de postura. E a palavra de ordem é essa: postura. Os gringos adoram trazer ou melhor, tem gente que adora trazer o conceito gringo, né? Tipo mindset. Mindset, eu gosto da tradução, que é postura mental. Postura, comportamento, atitude. Sempre que a gente fala de um processo de coaching, a gente está falando de atitudes, mudanças de atitudes. Às vezes a gente nomeia para vender melhor e esquece que isso às vezes deprecia o que a gente tem, né? Então, eu quero colocar aqui o coaching a serviço da pobreza, da superação da pobreza. Porque para mim foi muito libertador. Uma coisa que eu acho super interessante é o seguinte, que o marketing é um tipo de linguagem. Marketing, fazer mercado. Existem duas formas de você fazer dinheiro na sociedade. Uma delas é vendendo o seu corpo, o seu serviço, o seu tempo. A outra é vendendo o produto. Pega aqui, revende lá, com um valor mais alto. Compra com um valor mais baixo, revende mais alto. Você pode manufaturar. Você compra alguma coisa, manufatura, gera valor naquele produto e lança depois com um valor mais alto. O que eu quero é que as pessoas tomem consciência dos determinantes históricos e sociais que fazem com que nós tenhamos uma visão extremamente voltada para serviço. Nosso olhar de quem produz serviço
precisa de ter uma ressignificação. Porque serviço consome o tempo, e tempo é vida. As pessoas precisam acordar para as possibilidades que existem ao redor. Nós precisamos de formar pessoas que queiram também fazer mercado e que compreendam a linguagem do marketing, porque o marketing usa a persuasão. E eu quero defender aqui nos meus vídeos a ideia de que se você não aprender persuasão, você se alienará. Ou seja, se você não souber como o marketing funciona, muito provavelmente o marketing ditará a sua vida. Então, digamos assim, essa linguagem universal, que é a linguagem mercadológica, ela precisa ser dominada ou ela lhe dominará. Eu gosto de um conceito que na psicologia a gente chama de alienação. E eu aplico essa lógica de um jeito um pouco diferente. A ideia é a seguinte: o primeiro meio de produção pelo qual você precisa... alienação é dificuldade de acesso ao meio de produção. E a minha proposta aqui é: o primeiro meio de produção que você precisa ter acesso é o marketing. A linguagem das vendas. Por quê? Porque se você não dominar isso, você vai se tornar refém de uma estrutura perversa que é o capitalismo. O capitalismo, ele é perverso no sentido de ele extrai das pessoas um valor sem dar necessariamente o retorno. E o que eu estou propondo é que você tome posse dessas questões para não se tornar refém. Para se um dia você fizer a escolha de vender apenas o seu serviço sem criar um produto, sem entender que você é um produto, ou entender que tá tudo bem vender o seu serviço, você faça de modo consciente, porque a alienação também ocorre através da linguagem. E se a gente compreender que fazer mercado é um tipo de linguagem, a gente está trazendo um olhar que é crítico, mas ao mesmo tempo emancipador. Mas sim, eu estou dizendo que é por dentro do sistema que a gente faz a revolução. Eu acho maravilhoso a gente valorizar o que eu chamo de bem comum. Quais são os bens comuns que nós temos hoje no Brasil? Nós temos um sistema de saúde maravilhoso, sistema de assistência social, nós temos escolas, são vias de transformação maravilhosas. Mas nesse primeiro momento, eu quero falar daquilo que pode ser transformado no âmbito familiar. Afinal de contas, as nossas famílias muitas vezes são reféns de estratégias de marketing perversa. Por exemplo, o adolescente, quando chega na fase de adolescência, ele sempre quer pertencer a um grupo, quer pertencer. E muitas vezes, o que esses jovens buscam para pertencer é uma roupa, é a identidade através dos bens, é através da expressão da personalidade, copiando os ideais que existem aí no mundo dos esportes, né, das influências digitais. Então, essa proposta de olhar para o jovem e, através do processo educacional, ensiná-lo a ser crítico é fundamental, é fundamental. O que os nossos jovens precisam entender é que eles, quando nascem pobres, eles estão numa situação praticamente de sobrevivência e que toda possibilidade de acesso à cultura, de acesso à formação profissional é indiscutivelmente preciosa. Que cada pequena oportunidade que esses jovens que vivem numa condição de exclusão social tiverem, eles terão que tratar como verdadeiras joias. Este olhar de... Quando a gente olha para um jovem, para uma família, numa situação de pressão social alta, e você vê de repente um jovem preso a pautas que são pautas mercadológicas, é claro que
nós precisamos de oportunizar formas de acesso à cultura, a lazer. É claro que esses contextos de privação são terríveis, né? E a gente precisa trabalhar enquanto política pública para isso.